nesta oportunidade vamos falar do artigo de número 12, do pecado depois da justificação. Mas antes, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios, o capítulo de número 10, versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 12. A palavra de Deus afirma: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Aquele, porém, que pensa estar de pé, veja que não caia. Palavra do Senhor. Vamos ouvir a leitura também em nossos cânones do artigo 12 de Religião do Metodismo Histórico, do pecado depois da justificação. E vamos ver o que nos diz os nossos cânones. Nem todo pecado voluntariamente cometido depois da justificação é pecado contra o Espírito Santo e imperdoável. Logo, não se deve negar a possibilidade de arrependimento aos que caem em pecado depois da justificação. Depois de termos recebido o Espírito Santo, é possível apartarmos-nos da graça recebida e cair em pecado. E pela graça de Deus, levantarmos-nos de novo e emendar nossa vida. Devem, portanto, ser condenados os que digam que não podem mais pecar enquanto aqui vivem, ou que neguem a possibilidade de perdão àqueles que verdadeiramente se arrependam. Nossos cânones e esse artigo 12 de Religião do Metodismo Histórico, do pecado depois da justificação, nos coloca essa possibilidade. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Fomos, por esta atitude e pela conversão, justificados. Mas não significa que depois de aceitarmos Jesus e de sermos justificados, que nós não vamos mais cometer pecados. Tanto que o texto lido de 1 Coríntios 10, 12 nos diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Temos que ter cuidado, temos que ter prevenção, porque mesmo depois de termos aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós ainda podemos cometer pecados, mesmo depois de sermos justificados por Deus. Nós ainda podemos cometer algum erro, algum pecado, alguma falha. Portanto, é importante destacar o que a Bíblia Sagrada afirma, que há somente um pecado que não tem perdão, que é o que é também destacado nesse artigo 12 de Religião do Metodismo Histórico, do pecado depois da justificação, que é o quê? O pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, você pecar contra o Espírito Santo. A Bíblia, ela declara no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29, o seguinte: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. É o que afirma a palavra de Deus. Se você pecar contra o Espírito Santo, você blasfemar contra o Espírito Santo, aí sim,
você não tem perdão, porque é considerado um réu, e segundo a palavra de Deus, com um pecado eterno. Um pecado, portanto, sem perdão. Mas não significa que, se porventura você cometer algum outro pecado que não seja contra o Espírito Santo, e você não terá perdão. O único pecado que a Bíblia destaca não ter perdão é a blasfema contra o Espírito Santo de Deus. John Mackenzie, ele diz o seguinte: blasfêmia é uma linguagem abusiva ou depreciativa em relação a Deus e as coisas sagradas. No Código de Santidade, a blasfêmia era punida com a lapidação. Então Mackenzie afirma que essa linguagem abusiva, depreciativa em relação a Deus ou as coisas sagradas, ela é um pecado contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. E, portanto, é um pecado que não tem perdão, né? Em Levítico, capítulo 24, versículo de número 16, também nos afirma: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Esse era um livro da lei, e havia essa lei, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia são vistos como Pentateuco, livros da lei. E aqui ainda afirma: tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Então não importa quem seria a pessoa que blasfemasse contra o Espírito Santo, mas a lei seria a mesma, tanto para o nativo como para o estrangeiro: apedrejamento até a morte. Então, uma lei dura, mas que visava a não levar as pessoas a blasfemar, a usar uma linguagem depreciativa, abusiva contra Deus ou contra o Espírito Santo de Deus. Que no Novo Testamento é substituído por Jesus por uma lei que eu diria mais rígida ainda, que não visa penalizar apenas o corpo, mas sobretudo o espírito. Não tem perdão, né? Se você blasfema contra o Espírito Santo, você não tem perdão. É, portanto, um pecado sem perdão, visto assim no Antigo Testamento, com uma lei que levava o apedrejamento até a morte, como também no Novo Testamento é um pecado que não tem perdão, punido no Antigo Testamento com a morte física, no Novo Testamento com a morte eterna, pior ainda, né? Como observamos dentro da palavra de Deus. Isso em relação ao Espírito Santo, mas não quer dizer que eu, pelo fato de ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, você o ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você não venha a cometer pecado, não sendo contra o Espírito Santo. Esse pecado, uma vez cometido, se você tem o seu coração arrependido, se você busca a graça, o perdão de Deus, você, mesmo depois de ter sido justificado e ao pecar, obterá novamente o perdão de Deus. Veja o que nos diz 1 João, o capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a palavra não está em nós. Então, eu não posso dizer que eu não tenho pecado nenhum, porque eu sou pastor, porque eu sou bispo, eu não peco. Seria um mentiroso e estaria fazendo da palavra de Deus uma mentira.
eu erro, eu cometo erros, pecados, eu faço aquilo que não deveria fazer. O apóstolo Paulo ele diz que o bem que eu tanto quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo, eu acabo cometendo. Então, se nós somos crentes em Jesus, podemos sim cometer pecados, mesmo depois de aceitarmos a Jesus. Mas temos que, ao cometer estes pecados, pedir perdão ao nosso Deus, porque agora a nossa dívida, ela não é mais com Satanás, mas a nossa dívida é com Deus. E a mesma palavra de Deus, ela também afirma: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Este versículo, então, ele nos fala que nós temos essa possibilidade de pecarmos mesmo depois da justificação, que é o artigo principal desta doutrina. Mas, ao colocarmos a nossa dor, o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão no altar do Senhor, somos agraciados pelo perdão de Deus. Temos que ter um coração transparente e buscar, através da confissão do nosso pecado, o perdão de Deus por um coração arrependido perante o Senhor. Pior que o pecado da transgressão é o pecado da falta de transparência. É aquele crente em Jesus que faz como faziam os fariseus. Eu não sou como os demais, eu devolvo o meu dízimo, eu oro 3 vezes no dia, eu pratico o meu jejum, eu não sou como os demais. Não, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos pessoas sujeitos à graça de Deus, porque somos sujeitos ao pecado. Então nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Nós somos carentes da graça de Deus na nossa vida. E podemos sim, mesmo depois de ser crente em Jesus, de ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, cometer erros, cometer pecados, mas precisamos confessar, ser transparentes, precisamos buscar o perdão e não ficarmos entregues àquele pecado ou àquela situação, de morte, de tristeza, de dor. Não, vamos fazer o seguinte, vamos levantar, vamos sacudir a poeira, vamos dar a volta por cima, vamos crer que Jesus é aquele que pode mais uma vez nos perdoar, nos restaurar, nos purificar de todos os nossos pecados. Não vamos ignorar esta verdade da graça de Deus por uma autossuficiência ou hipocrisia, dizendo que não cometemos pecado, que não erramos, que nós estamos certos. Se confessarmos os nossos pecados, se realmente nos arrependermos, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a nossa injustiça. Sem dúvida, nós não devemos ser escravos do pecado, pois o escravo, ele vive em absoluta sujeição e é dominado pelo pecado, ele é dependente, desta situação ali em relação ao seu erro ou ao seu pecado. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Uma vez que você aceitou a Jesus, o pecado não tem domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo da graça de Deus. E esta graça de Deus,
ela pode trazer a você novamente o arrependimento. Então, por que hoje você está afastado da presença de Deus? Porque hoje você está afastado da igreja? Porque hoje você está distante, da palavra de Deus, da vida de adoração? Arrependa-te, volte ao primeiro amor, ao princípio de tudo, porque você, meu querido irmão, minha querida irmã, não está debaixo da lei, você está debaixo da maravilhosa graça de Deus. E assim então, o pecado, ele não tem mais domínio sobre você. Eu profetizo que o pecado não tem mais domínio sobre você. E se você se arrepender, confessar o seu pecado, você receberá a graça, a dádiva, o perdão, a bênção de Deus na sua vida novamente. E nessa parte 2, antes eu gostaria de ler a palavra de Deus no texto do Evangelho de João, o capítulo de número 8, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Dando continuidade a esse artigo 12 de religião, nós observamos essas palavras de Jesus falando que aquele ou aquela que vive na prática do pecado, aquele ou aquela que comete pecado, ele se torna um escravo do pecado. Portanto, há uma necessidade de haver o perdão de Deus, o arrependimento em seu coração. Uma coisa é pecar como um acidente de percurso. Outra coisa, como nos disse Jesus, é ser dominado pelo pecado e viver constantemente na prática do pecado. Eu não quero decepcioná-lo, especialmente você que acredita que há ou que existe super crentes, que existe pessoas super poderosas, homens e mulheres que são super crentes, super poderosos. Mas eu gostaria de te dizer que na Bíblia você vai encontrar registrado a história de vários homens e mulheres, grandes homens e mulheres, usados e usadas por Deus, mas que pecaram, que caíram em armadilhas da tentação, da autossuficiência, da prepotência, que pecaram por serem humanos, sujeitos às paixões e às fraquezas humanas. Mas estes homens e mulheres que foram considerados grandes heróis da fé, como por exemplo Davi e tantos outros homens e mulheres, pecaram porque, como seres humanos, caíram em armadilhas que levaram ao erro, à prática daquilo que é errado. Mas não ficaram prostrados, se arrependeram dos seus pecados e tiveram as suas vidas transformadas pela graça de Deus.
Estes homens e mulheres, eles admitiram as suas fraquezas. Admitir a nossa fraqueza é alguém que reconhece que precisa da graça e do perdão de Deus. Admitir, portanto, a fraqueza não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, é um sinal de reconhecimento que toda a força que nós precisamos, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem do perdão, ela vem da manifestação da graça e da bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, estes homens e mulheres, mesmo depois da justificação, clamaram o perdão e a graça de Deus sobre a sua vida. E essa ideia de que admitir o nosso erro é admitir a nossa fraqueza, ela é até uma ideia maligna que muitas vezes há na vida de nossas comunidades de fé, de muitos de nossos irmãos e irmãs que vivem uma fantasia, uma hipocrisia e que não reconhecem que precisam do perdão, que precisam do arrependimento, que precisam da graça do Senhor, que sem o Senhor nada são. Parece que muitas vezes as nossas comunidades são comunidades de verdadeiros santarrões, e não existe isso. Isso seria prepotência, arrogância espiritual. Nós temos que ser humildes e reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, a nossa pequeninez, e assim pedir perdão ao Senhor e receber dele o seu poder, a sua graça e a sua bênção. Não sei se você já reparou o número de pessoas que muitas vezes estão nessas circunstâncias, ligadas às igrejas evangélicas, dentro delas, fazem parte da comunidade, às vezes liderança, bispos, pastores, pastoras, homens, mulheres, líderes, evangelistas, missionários, missionárias, mas que não aprenderam que são seres humanos. Eu sou um ser humano. E como um ser humano, eu estou sujeito a falhar, a errar, a pecar. E, portanto, eu preciso ter humildade, reconhecimento, quebrantamento para reconhecer os meus erros, para pedir perdão se eu falhei com você ou com alguém. Isso não é um sinônimo de fraqueza, mas é de força no Senhor, para que nós possamos assim vencer os desafios da vida. Nós, metodistas, cremos que o perdão de Jesus Cristo, ele alcança o mais vil pecador ou pecadora. Ele alcança a todos e todas. Muitas vezes os escribas e fariseus não acreditavam nisso e censuravam Jesus quando ele comia com pecadores, quando esteve na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, e de tantos outros homens e mulheres que cometiam erros e pecados, mas a presença de Jesus ali era também a manifestação da graça e do perdão de Deus. O perdão de Deus que alcançou prostitutas, adúlteras, corruptos, impostores e tantos outros seres humanos que pecaram, que estavam doentes dentro deste mundo bíblico, deste mundo espiritual, mas que uma vez alcançados pela graça de Deus,
através da vida e do ministério de Jesus, tiveram seus pecados perdoados. A mulher adúltera é um exemplo disso. A samaritana, na beira do poço, também é um outro exemplo disso. De uma mulher até religiosa, que vivia dentro da religião samaritana, mas que estava na prática do adultério e já tinha obtido vários relacionamentos, mas que não eram casamentos. Eram homens que ela tinha talvez até roubado de outros casamentos ou de outros relacionamentos. Mas aquela mulher, quando teve um encontro com Jesus à beira daquele poço, Jesus transformou a sua vida e disse: se tu soubesse quem te pede de beber, tu é que me pediria e eu te daria a água viva, e do teu interior fluirão rios de água viva. E ela então teve que reconhecer que ele era profeta, vindo da parte de Deus para abençoar a sua vida. Ela largou o seu cântaro e saiu correndo, proclamando que a sua vida agora tinha sentido, porque ela recebera o perdão de Deus em seu coração. Então eu espero que você não se escandalize, mas o bispo vem desta origem. Eu era um adolescente alcoólatra. Eu era de uma família de pessoas que não eram evangélicas, onde havia brigas, discórdias, muita bebida, vício, mas Deus transformou a minha vida e a vida da minha família. E se Deus fez isso comigo, Ele também pode fazer com você e com a sua família. Basta você reconhecer o seu erro, o seu pecado, abrir o seu coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Note bem, aceitar Jesus não é aceitar uma igreja, não é aceitar uma religião, não é aceitar o metodismo, não é aceitar talvez a Assembleia de Deus, mas aceitar a Jesus é aceitar o Filho de Deus, aquele que morreu por você, que morreu por mim, que morreu a nossa morte, para nos dar vida. E assim nós recebemos o perdão. E se porventura na caminhada vier a cometer algum outro erro, eu já sou liberto do vício há mais de 40 anos, mas talvez eu cometa outros erros no meu modo de falar, de agir com alguém. Eu tenho que reconhecer, pedir perdão e tirar aquele erro, aquele pecado, aquela prática da minha vida pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu preciso deste perdão. Então a graça de Deus, ela alcançou a minha vida. E que esta graça de Deus alcance a sua vida. Ou talvez ela já até alcançou, mas você voltou a pecar, voltou a fazer algo errado e agora não quer retroceder, não quer reconhecer que precisa se arrepender. Então, que ela alcance a sua vida. O reverendo John Wesley, fundador do movimento metodista, ele, certa feita, deu um seguinte conselho para que buscássemos o perdão e a misericórdia de Deus em nossa vida. E ele disse o seguinte: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? Ele faz esta pergunta. Você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. John Wesley nos dá um conselho: importune o
trono da graça de Deus. Ore, busque o perdão, a graça, a maturidade espiritual, porque somente assim, ele afirma, você receberá a misericórdia de Deus na sua vida. O pecado, ele entristece o coração de Deus. Deus fica triste quando nós pecamos. Portanto, não podemos, ser uma pessoa cara de pau, que vive entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas se erramos, mesmo estando na igreja, mesmo sendo crente em Jesus, vamos reconhecer os nossos erros. Vamos abandonar a prática do pecado. Vamos orar e vamos clamar a graça e o perdão de Deus. Estamos ainda na terceira parte do artigo 12 de Religião do Metodismo Histórico, do pecado depois da justificação. E vamos ouvir antes a palavra de Deus. No texto de Tiago, o capítulo de número 4, versículo 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando, afirma Tiago, capítulo 4, versículo 17. Mas antes, vamos relembrar, através da releitura, o artigo de número 12 de religião, que é do pecado depois da justificação. E lá assim está escrito: nem todo pecado voluntariamente cometido depois da justificação é pecado contra o Espírito Santo e imperdoável. Logo, não se deve negar a possibilidade de arrependimento aos que caem em pecado depois da justificação. Depois de termos recebido o Espírito Santo, é possível apartarmos-nos da graça recebida e cair em pecado, e pela graça de Deus levantarmos-nos de novo e emendar nossa vida. Devem, portanto, ser condenados os que digam que não podem mais pecar enquanto aqui vivem, ou que neguem a possibilidade de perdão àqueles que verdadeiramente se arrependem. Esse, então, é o descrito em nossos cânones do artigo de número 12. Queridos irmãos e irmãs, nós, através deste artigo, estávamos falando que muitas vezes nós nos encontramos na prática do pecado ou em pecado, e a nossa posição deve ser buscar o perdão, buscar a graça, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Assim, então, meus queridos irmãos e irmãs, nós observamos o conselho da palavra de Deus em 1 João, o capítulo de número 1, versículo 9, que nos afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem o que afirma a palavra de Deus. Quando há a confissão de pecados que parte de um coração arrependido, há também uma promessa de perdão e de purificação da parte de Deus através de Jesus Cristo a cada um de nós que porventura
venhamos a pecar. É importante também lembrar que quando falamos em pecado, logo nos vem à mente tudo quanto é tipo de promiscuidade ou de impurezas, de podridão. Nós geralmente associamos o pecado a tudo isso. Mas o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que é um ato de desobediência à palavra de Deus. Portanto, pecar é não acertar o alvo. Quando eu erro o alvo, quando você erra o alvo, nós estamos pecando. O nosso conceito de pecado, nesse sentido, ele é bem preconceituoso, carregado de discriminações, de acusações baseadas na aparência, né? Naquilo que os nossos olhos veem. É um ditado popular que diz que as aparências enganam. Muitas vezes você vê uma pessoa aparentemente santa ou santarrão, mas que vive na prática do pecado. Quando agimos desta maneira, nós estamos perdendo a noção mais profunda sobre o pecado, pois nós estamos ignorando que também pecamos quando não praticamos a justiça, quando não fazemos o bem, quando nós ignoramos certamente tudo aquilo que deveríamos fazer. O bem que eu quero fazer, disse Paulo, eu não faço. E o mal que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo. Aí está a prática do pecado, né? Então, nesse texto que lemos, Tiago, ele afirma, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Se você tem a consciência de que deveria ter uma atitude bondosa, uma atitude generosa, uma atitude que viesse a abençoar alguém e não faz, nisso você também está pecando, né? Talvez você não está fazendo nenhum ato de promiscuidade, de discriminação no sentido de coisas erradas, mas ao deixar de fazer também aquilo que é certo, você, eu, cada um de nós também estamos pecando. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, diz a palavra de Deus, através desse texto de Tiago, que pratica o pecado. O reverendo John Wesley, ele afirmou através das regras gerais que cada um de nós, cristãos metodistas, deveríamos: 1. Não praticar mal algum. 2. Fazer todo o bem possível. E 3. Observar os preceitos de Deus relativos ao culto e aquilo que a Ele, a Deus, é devido. Então, as regras gerais, elas se baseavam nesses 3 princípios. Repito, não praticar mal algum, fazer todo o bem possível, observar todos os preceitos de Deus relativos ao culto que a Ele, a Deus, é devido. Nós podemos notar que para um metodista, um cristão metodista, não basta desviar-se do mal, mas também não praticar o mal. Mas é importante fazer todo o bem possível, fazer o bem de maneira zelosa. Há muitas pessoas que não vivem uma vida de adultério, mas que muitas vezes também não têm uma libertação e uma atitude de vida abençoada, né, pelo nosso Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas que não são adúlteros ou adúlteras, não são pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas, de drogas, mas também não participam de auxiliar essas pessoas
aquele ou aquela que está no alcoolismo, aquele ou aquela que está na prática do erro, na prática que é considerada promíscua ou até uma prática que eu diria, quem sabe, relacionada a impurezas. Então nós não devemos não praticar nada disso, mas também ajudar aqueles e aquelas que talvez assim vivem, demonstrando que nós não somos melhores do que ninguém, mas que queremos levar a todos e todas o conhecimento do perdão e da graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, para nós cristãos metodistas, a vida cristã ela é algo que deve ser visto como integral e expressa uma santidade comprometida com Deus, comprometida com o próximo, comprometida com a missão, sobretudo comprometida com a vida que Deus trouxe a cada um de nós. É muito triste quando nós observamos alguns cristãos e até alguns cristãos metodistas que ignoram este princípio, né? E vivem na hipocrisia e ainda insistem em dizer: eu sou cristão, eu sou metodista, mas por debaixo do pano ou na clandestinidade elas estão talvez praticando atos ilícitos, né? Bebendo de maneira escondida, fumando de maneira escondida, mentindo, né? Participando de noitadas e de outras práticas que socialmente são aceitas, mas que são práticas aceitas pela sociedade, mas perante os olhos de Deus, repugnantes. Perante os olhos de Deus, são práticas repugnantes, práticas que não agradam aos olhos de Deus e nem à tradição da igreja, no caso da igreja metodista, segundo John Wesley afirmou, né? Ele diz que combate, assim então, todas as práticas hipócritas, que combate dentro das marcas, né, do metodismo, a luta contra os vícios que destroem a imagem de Deus, do ser humano, e contra a mentalidade falsa e a religiosidade da aparência e não do coração. Nós não podemos ser religiosos aparentemente, mas temos que ser transformados e transformadas pela graça de Deus. A religião não da aparência, mas do coração, da transformação, da conversão. Aonde está a conversão? Eu faria essa pergunta na sua religiosidade, na sua vida. Existe a conversão, a mudança, a transformação? É exatamente sobre isso, né, que John Wesley falava. Muitas vezes, né, uma brincadeira, pessoas dizerem: eu sou cristão, eu sou metodista, eu sou evangélico, mas estão totalmente escravizadas, presas a vícios, a mentiras e a práticas erradas e contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, aos olhos de Deus, né? Sai fora, né? Vamos buscar realmente sair fora desse espírito que eu diria de engano, espírito enganador. É como aquela mulher samaritana que discutia a religião com Jesus, mas que era uma destruidora de lares, e que teve que ter um encontro com Jesus naquele dia e ter o seu coração transformado pela abundante graça do Senhor. Religiosidade não salva ninguém, mas o que salva é um coração transformado, um caráter, né? Uma vida de testemunho que
que você é filho e você é filha de Deus. Aleluias. Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, o pecado, ele muitas vezes leva a muitas pessoas também a não ter, me desculpe o termo, vergonha, né? Mas assim então devemos ter humildade, reconhecer que nós erramos, como aquele publicano que disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E não como aquele fariseu que julgava as pessoas e dizia: eu não sou como os demais. Mas que nós possamos realmente ter um coração arrependido e buscar constantemente a vida de santidade. A palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Então siga uma vida de santidade. E nessa vida de santidade não está isento o pecado, mas quando você pecar, você deve também clamar a graça de Deus e transformar a sua vida, as suas atitudes, debaixo deste perdão e desta misericórdia de Deus que alcança a todos e todas, né? Assim, então, nós devemos tratar o pecado com seriedade, com transparência, sem preconceitos, mas tendo sempre como alvo o conserto, a nova vida, o perdão, a graça de Deus. Na visão de John Wesley, não deveria existir a presença do pecado no sentido de que ele não fosse combatido, mas John Wesley ele via que através das classes e das bands, os metodistas eles falavam sobre a sua prática, reconheciam seus erros, oravam, buscavam o arrependimento e a transformação das suas vidas. Então, se nós pecamos, aí não está o grave erro e problema. Mas o grave erro e problema é nós pecarmos e não pedirmos perdão. Mas uma vez que nós pecamos, nós devemos pedir perdão ao Senhor, consertar a nossa vida com Deus e assim seguir transformados e transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesta oportunidade, eu termino dizendo que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz: e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Lembre-se disso, que quando eu estava morto, quando você estava morto nas suas transgressões, nos seus pecados, ele, Jesus, nos deu vida e vida abundante, né? E é este o Deus que nós servimos, o Deus que em Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário como uma manifestação de uma nova chance, de uma nova oportunidade, de uma nova vida para mim e para você, para cada um de nós. E que nós possamos, através do reconhecimento de que a morte de Jesus ela foi autossuficiente, e assim então reconhecer que erramos, que falhamos, que fizemos o que era mal perante os olhos de Deus, mas clamar o perdão e com um coração arrependido, caminharmos no sentido de uma nova vida em Cristo Jesus.